Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai entender por que a Ilíada e a Odisseia são duas obras tão importantes para quem gosta de mitologia. Quer conhecer um pouco da obra de Homero? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Se esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Esse vídeo de hoje ele é muito importante para o canal da Culturaria da Rê. E eu digo isso porque a gente vai começar a mergulhar em dois grandes livros que são considerados o marco da literatura ocidental. Os livros mais antigos aí escritos e que vão influenciar a nossa tradição ocidental até hoje. Digo ocidental porque dentro do Oriente nós temos obras ainda mais antigas do que a Ilíada e a Odisseia de Homero. Mas aqui para a gente, mundo ocidental, são duas obras fundamentais se a gente quiser entender a forma com que o Ocidente pensa, a forma com que muitos dos filósofos, ocidentais pensam e muito das histórias de mitologia que a gente tanto gosta e tanto vê aqui no canal. Então, o livro que eu vou usar, eu vou mostrar a edição para vocês, caso você queira acompanhar, lendo a obra ou fazendo suas anotações, buscando alguma coisa nos livros. Por quê? A partir de hoje, durante um ano, cada semana a gente vai ter um vídeo falando de um assunto, pelo menos dentro de um dos cantos. Então, semana que vem um canto 1, 2, 3, são 24 cantos em cada obra, então a gente vai se divertir bastante. Para tornar ele assim mais legal, a minha ideia é que eu pegue um assunto específico dentro do canto, fale o geralzão do canto, coloque algo específico daquele canto que tem a ver aí com uma história interessante, um personagem, para que a gente vá situando a mitologia dentro dessas obras que a gente vai começar a ver agora. Tá legal? Então, deixa eu pegar aqui os dois livros para mostrar para vocês. Então, são esses dois livros aqui que a gente vai ver essa é a edição que eu vou usar, certo? Que é da Penguin, Ilíada, começamos pela Ilíada e depois vamos para a Odisseia, certo? São 24 cantos, cada um deles, cada semana a gente vai falar de um canto e vai ser um estudo muito legal e a gente vai entender muita coisa de onde vêm as histórias que a gente tanto gosta. Porque muita gente fala assim, mas eu não sei de onde vem, que fonte é essa? Fiz uma enquete, tem gente que acha difícil, que deve ser um livro muito complicado, e não é. Se você quer ler, mas está com medo, porque é uma obra escrita em verso, elas rimam. Essa edição aqui, ela tem uma tradução que ela não tenta, ela faz uma rima mais livre, assim. O tradutor, que é aqui o Lourenço, ele fez uma opção de tradução bem interessante. Ele prefere que a gente entenda do que preservar a rima. Então, ele faz de um jeito que às vezes não rima muito, mas que a gente entende melhor. Renata, mas eu não quero porque é poesia, eu tenho medo. Não tem problema. Você pode procurar também por opções em prosa, Prosa, poesia. Poesia rima, prosa é o nosso texto corrido. Então, você pode procurar aí uma edição em texto corrido, que não seja nada parecido com um verso, para que você possa ler enquanto a gente está conversando aqui no nosso canal sobre essas duas obras. Tá legal? Então, vamos entender um pouquinho de onde elas vêm e por que elas são tão importantes. E na semana que vem, a gente já começa o canto 1. Vou deixar aqui os links desse livro que eu vou usar e de uma tradução em prosa para vocês, tá legal? E aí vocês podem adquirir no link aqui embaixo. Então, bora lá! Quando a gente fala da Ilíada e da Odisseia, a gente está falando desse rapaz bonitão aqui, certo? Que é Homero. Homero, eu botei aqui uma data de referência, 928 a.C. Gente, então a gente está falando de 3.000 anos, mais ou menos, quase 3.000 anos.
Isso é muita coisa, e é uma obra que a gente continua lendo e continua influenciando a nossa literatura. Isso é muito legal, né? Numa época em que as coisas são muito rápidas, a gente imaginar que uma obra tem 3.000 anos, a gente já fica assim, só por isso já valeria a pena entender o que está dentro dessas obras, né? A obra ela é considerada uma poesia épica homérica pelo estilo que ele usa, e é um tipo de poesia heróica. O que isso quer dizer? Que ele fala dos heróis, ele fala de épicos, né? Ele fala de grandes acontecimentos dentro da nossa história. E ele vai falar aqui poesia heróica dando destaque, afinal de contas vamos falar de uma guerra, de um conflito, certo? Essa obra ela é escrita no que a gente chama da era arcaica da Grécia Antiga, que vai começar também, aí a gente tem a Ilíada e a Odisseia como um marco, né, na passagem da história, e a gente tem também os Jogos Olímpicos, né, sendo marcos que abrem uma nova era dentro da Grécia Antiga, que é a era arcaica. E por que eu estou falando isso? Só para dar um detalhezinho para vocês, que a obra ela é escrita ali, né, 900, eu sempre fico esses negócios, né, para trás, para frente, se o número sobe, se o número desce, mas enfim, ali em torno de 900 antes de Cristo é quando ela é escrita, certo? Acredita-se que ela foi escrita por aí. Mas a história da Guerra de Troia, que é o assunto dos livros, ela teria acontecido em 1200, 1100 antes de Cristo. Então são 200, algo, Homero fala de algo que teria acontecido há 200, 300 anos antes da obra, ok? E por que ela é fundamental? Porque Homero, quando fala do que aconteceu na Guerra de Troia, ele está falando de uma das grandes conquistas, né, que a gente vai ter dos gregos, aí é gregos contra troianos, né? Uma das últimas grandes conquistas, antes que todo esse sistema grego comece a cair, comece a ser substituído por outro. Então, apesar dos gregos ganharem a guerra, né, os spoilers aqui, mas apesar dos gregos ganharem a guerra de Troia, depois desse grande momento acontece uma decadência dessa civilização que Homero está falando, né? Está lá falando dos heróis, como era a vida, como não era. E por que ele fala? Porque ele quer resgatar muito desse valor que você tinha nessa era antiga. A Ilíada e a Odisseia, gente, era uma bíblia de comportamento para os gregos. Então, Homero traz ritos antigos, ele traz relações entre pais e filhos, a relação com a vida pós-morte, com os ritos funerários. É como se ele estivesse fazendo um renascimento, um resgate de diversas coisas de uma era de ouro antiga, né? Mais antiga do que a que ele vivia naquela época, tá? Então, quando a gente ouve falar da Ilíada, é como se fosse um resgate de diversos princípios gregos. Por isso que a gente fala que ele é uma base para a nossa civilização, porque muitos desses princípios vão formar as bases do que a gente depois vai ver como sendo o Ocidente, tá bom? E é muito interessante a gente imaginar que essas duas obras eram justamente usadas para educação dos jovens, educação dos governantes, enfim, né, daqueles que vão ser governantes. Ele serve ao que a gente chama da paideia, um sistema de educação montado nesses valores, nessas a gente diz que a obra de Homero ela é trágica, né? Trágica por quê? Porque ela fala de coisas muito íntimas, muito profundas do ser humano, que é as causas e consequências, né, dos nossos atos, por que tomamos certas ações. Nossas ações podem ter consequências positivas, negativas, a responsabilização disso,
além de falar dos deuses, né? E aqui já vou adiantar para vocês que quando Homero fala dos deuses nas duas obras, ele não explica muito. Então ele fala assim, Poseidon, tal coisa, Atenas, tal coisa, mas ele não para e explica, olha, Poseidon falou assim porque ele é o deus dos mares e tal. E por que ele não explica? Para dificultar a nossa vida? Para tornar a nossa vida difícil? Não, não é. É porque todo mundo conhecia, ele não precisava fazer essa introdução. É como eu hoje falar de, deixa eu pegar algo bem popular para a gente, Nossa Senhora, eu falo de Nossa Senhora, todo mundo tem, independente da religião que pratique, tem uma ideia, eu não preciso ficar explicando que é a mãe de Cristo, porque todo mundo já sabe, certo? Na época deles, todo mundo já sabia quem era Poseidon, quem era Atenas, o que tinha acontecido antes, então muitas coisas ele menciona, mas não explica. Mas não se preocupe, eu estou aqui para ajudar você, porque o que ele não explicou, a gente vai tentar explicar aqui para te dar essa ideia, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui aonde se passa, né? Toda a nossa história aqui. Bem, a gente vai ver que a Guerra de Troia começa com o rapto de Helena de Troia. E você fala assim, e onde estava Helena para ser raptada? Ela estava em Esparta. Tá vendo ali? Coloquei embaixo de Esparta um tracinho vermelho. Aí Menelau, né, que é o rei de Esparta, vai chorar as pitangas ali com o irmão, que é Agamenon. E Agamenon está onde? Em Micenas, certo? Então, um é rei de Esparta e o outro é rei de Micenas. E é o rei de Micenas, então, que vai juntar todo mundo, toda aquela frota e tal, e mandar para Troia. Então, vamos passar o mar Egeu, todo mundo está indo junto comigo. Chegamos lá em Ilion, ou Troia. Tá vendo que eu fiz uma circuladinha vermelha para você, né? É a mesma cidade, são dois nomes para a mesma cidade, né? Troia se refere a um dos reis, né? Tros, um dos reis ali da cidade, e Ilion, que é o nome que a gente tem na Ilíada, né? Daí o nome da obra, é o nome do filho. Então, a gente está falando da mesma cidade, tudo bem? Troia ou Ilion. No caso, a gente tem Ilíada, falando da guerra de Ilion, né? Que é a mesma cidade que Troia. Então, tá aí mais ou menos o que o pessoal tem que passar quando Agamenon junta sua frota para ir até Troia, então ele tem que passar por todo o mar Egeu até chegar lá, ok? E aí a gente sabe, né, um pouquinho que a gente sabe aí da história, a gente sabe que ela começou justamente por causa do rapto de Helena. Então aqui a gente já tem uma imagem belíssima. Gente, mas tem muita pintura da Guerra de Troia, né? Tanto da Ilíada, que é a guerra em si, quanto a Odisseia, que é a volta de Ulisses para casa. Então a gente já começa com umas coisas maravilhosas aqui, que é essa obra que mostra, então, aqui na verdade, esse quadro fala de quando ela volta, né? Quando ela volta para as mãos ali de Menelau, certo? Ó, belíssima, ela de branco, como se ela já tivesse purificado toda a bagunça que ela gerou ali. E o Menelau, e por que a gente sabe que deve ser essa parte da história? Porque ele está largando a espada, percebe? Ele está soltando. Diz na história que Menelau foi lá para matar a Helena, mas quando ele olhou, era ela tão linda, que ele larga a espada, se joga nos pés dela e pronto, tá tudo bem. Helena voltou depois da confusão toda feita, certo? Então a gente sabe que a história começa com o rapto de Helena. E por que esse rapto acontece? Eu vou deixar um cardzinho de um vídeo aqui para vocês que fala do julgamento de Paris, né? Paris é um príncipe troiano que se meteram ele numa tremenda confusão, que está lá no vídeo, não deixa de assistir, aonde ele tinha que escolher quem era a deusa mais bela do Olimpo. E dentro desse julgamento que ele faz, que é uma das partes da história, Vênus promete para ele, caso ela ganhe, né, seja vencedora no julgamento dele, que ele vai ganhar a mulher mais linda do mundo, que por acaso é Helena, tá?
Agora, o que que acontece? Ela simplesmente raptou Helena e falou assim: ah, absurdo, raptou Helena, vamos todo mundo lá resgatar ela. Não é bem assim, né? Porque você imagina, tá um monte de rei lá, de um monte de cidade grega tranquilo na sua, imagina, né? Ali dançando uma música grega, comendo um bom queijo com uma azeitona, um azeite ali, de repente fala: ah, bora lá para a guerra, porque Menelau tá chateado. Não foi bem isso, né? A gente já deu uma olhadinha isso em outro vídeo, mas o fato é que existia um acordo, né, de todos os reis, porque assim, Helena era muito bela, né? Todo mundo queria casar com ela. E como é que o pai dela resolveu a situação? Falou assim: Helena, você vai escolher, vou fazer aqui, né, um churrascão aqui em casa, vou chamar todo mundo que quer casar com você, você vai escolher. E ele fez o seguinte acordo: ela vai escolher com quem ela vai casar, e os outros todos têm que aceitar. Todos eles vão ter que aceitar. E se um dia acontecer alguma coisa, né, que coloque esse casamento em risco, todo mundo tem que ir lá defender o escolhido, ok? Todo mundo tem que defender o escolhido. Ele já estava meio que, né? Ai, meu Deus, vai dar confusão essa menina. Ele já estava ali de olho. E aí é feito, então, um grande acordo. Ela escolhe Menelau, o rei de Esparta, ela escolheu ele, e depois, quando eles vão, todo mundo faz o juramento, então, de defender Menelau. E é por isso, então, que dá essa confusão, entendeu? Porque quando ele é traído, ele vai falar: ah, não, todo mundo aqui que jurou que ia ajudar. Então, agora ela foi raptada e eu quero trazer esse juramento aqui. Foi por isso que todo mundo foi. Não foi tipo assim: ah, vamos lá ajudar o vizinho, né? Não, de jeito nenhum. Até porque, né? Uma guerra longa dessa, eles não podiam nem largar no meio por conta do juramento. Olha como o negócio era importante, né? Jurou, né? Ajoelhou, tem que rezar. Não tem esses negócios de mudar de ideia por aqui, não. Então, vamos dar uma olhadinha nesse rapto. Não deixa de ver o vídeo lá, que fala bastante coisa sobre o julgamento de pares, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em algumas representações do rapto de Helena. E aqui, essas duas que eu trouxe inicialmente, elas são um rapto mesmo, né? Olha só ela do Sebastiano Ricci. A gente tem ela, né, levantando os pés do tipo assim, está sendo carregada mesmo contra a sua vontade. Quando eu vi essa pintura, eu só pensei assim: gente, atravessar o mar Egeu numa canoa dessa, tá parecendo as jangadas lá de Fortaleza, não tá não? Aí é que eu fiquei preocupada, mas enfim, foi a adaptação que ele fez. E olha só que quadro maravilhoso, né? Muito bonito. A gente tem 2 volumes aqui, né? Que é o Paris, que está segurando ela, né? Entregando ali para poder colocar ela dentro, dentro da jangada aqui. E o outro volume ali da pintura, que é justamente os remadores, e tá vendo embaixo que tem umas figuras femininas, são sereias, tá vendo? São sereias ali no cantinho. Muito, muito bonito esse quadro. O outro também está colocando Helena, tipo assim: ah, me larga, me solta, eu quero voltar para o Menelau e tal. Então ela está indo meio à força, que é a obra de Luca Giordano, né? Tá ele aí levando ela meio à força. Só que, gente, sempre tem aquela, né? Mas será que ela foi raptada mesmo? Aí aqui você tem alguns quadros que diz, olha, aqui nesse do Guido Reni parece que Paris está chamando ela para dar uma caminhada. Vamos caminhar no parque, meu bem, né? Dê sua mão aqui, todo mundo, olha só, vamos lá passear e tal. Aqui ele coloca que ela foi de bom grado, né? Que ela se apaixonou por Paris e foi. Nessa outra aqui, que a gente tem Gavin Hamilton, ele já coloca o Paris até mais heróico, assim, né? Com o escudo dele aqui protegendo ela, né? A gente já sabia que ia dar confusão, tanto você vê que tem uns arqueiros ali, né? Defendendo, porque as pessoas vão lá atrás, então o quadro já traz alguma coisa da guerra. Agora eu queria falar de uma curiosidade, gente. Esse do Guido Reni, ele é muito legal, ele tem uns elementos muito interessantes. Olha aqui comigo. Eu queria mostrar 2 detalhes desse quadro. Um deles é o anjinho aqui, o Cupido, certo? Eros, menino travesso que só, que já está apontando assim, do tipo,
se apaixonou, né? Tá vendo a expressão dele? Tá olhando assim, os dois estão apaixonados. E a gente sabe que quando esse cupido aparece e diz que a galera tá apaixonada, não é boa coisa. Por quê? Porque esse cupido, ele representa a paixão que não pensa, né? Que não avalia bem as coisas, aquela que troca os pés pelas mãos, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui, certo? E eu destaquei aqui também embaixo, tá vendo que tem o cachorrinho e um mico. Gente, é um mico. Olha só que legal isso. A gente sabe que o cachorro é símbolo de fidelidade, né? Então, mais ou menos assim, Helena está meio que traindo a fidelidade dela a Menelau, né? Quando ela resolve sair com Paris. Então, aqui ele está colocando como uma espécie de traição de Helena. E ele está junto com um mico, e o macaco, agora não exatamente o mico, mas o macaco, dentro dessas obras, ele tem uma representação meio que de falsidade, no sentido de parecer muito com o humano, né? Mas não ser. Então, ele imita muitas coisas humanas, mas não é. Então, quando as coisas são um pouco falsas, assim, entre aspas, eles colocam um miquinho. E por que o miquinho, né? Porque, assim, botar um orangotango, um bicho muito grande, não ia ter como ficar boa a obra. Então, eles colocam um miquinho para chamar a atenção a isso. Olha, aqui tem uma falsidade acontecendo, tem uma traição, e o fato dele estar ali meio que brincando com o cachorro também traz esse elemento para a gente. Legal, né? Então, aqui queria só mostrar esse detalhe dentro da obra e comentar, então, que a história começa com o rapto de Helena. Helena vai lá para Troia, ela é recebida, né, pelo rei de Troia, e ela fica lá e todo mundo vai começar a bagunça. E aí, nosso próximo vídeo vai ser o canto 1 da Ilíada, e eu vou ter que adiantar uma coisa para vocês. Ah, Renata, quer dizer que a Ilíada é a história da Guerra de Troia? Não é, não é. Ela fala no total, ela fala de 50 dias da batalha, e a gente sabe que a batalha durou 10 anos, tudo bem? Então, são 10 anos, e ele pega um trechinho que vai acontecer no 9º ano da guerra, então tem muita coisa para trás que já aconteceu, e ele vai falar basicamente de Aquiles. Então, o nosso personagem principal da Ilíada é Aquiles e a sua cólera. Então, a gente vai falar muito dele, ele vai aparecer por ser esse personagem principal, e a gente vai descobrir, então, por que a Ilíada fala de Aquiles. A gente vai descobrir isso no nosso próximo vídeo, ok? Espero você semana que vem. Um abraço.